Ok, vamos lá então. Vocês conseguem ver minha tela inteira? Ainda não. Tá sem seu modo de apresentação. Aí. Ah, Agora agora sim. foi. Beleza. Agora foi. Tá ok. Então, esse título grande aqui, né, é o título do meu projeto, Avaliação Funcional e Estrutural de Conectividade, como preditores de resposta clínica ao uso da estimulação transcraniana por corrente contínua como tratamento para depressão unipolar e transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou dar uma adaptada na apresentação, porque algumas partes aqui eu já acabei apresentando quando eu fui falar do meu projeto, mas só para a gente retomar e também não ficar muito em algo que já é bastante discutido aqui no grupo, né? Não vou entrar em detalhes sobre a depressão, só lembrando que é um transtorno bastante comum, frequente, que causa prejuízos nas atividades diárias dos pacientes e que a gente não tem, então, ainda um método ótimo para tratar, né? Tem os antidepressivos, tem várias opções, mas nenhum deles é perfeito e nenhum deles funciona para a totalidade dos pacientes, né? Aqui o TOC eu vou só comentar um pouquinho, mais pelo fato de ser um transtorno que a gente acaba falando menos no grupo, né? Então, o TOC, ele é um transtorno bastante incapacitante, a Organização Mundial de Saúde considera um dos mais, entre os 10 mais desabilitantes, ele pode ocorrer entre todas as idades, mas é mais comum em indivíduos jovens e tem uma prevalência mundial ao redor de 2%. Basicamente é um ciclo, né, que a pessoa ela sofre com pensamentos desagradáveis, intrusivos, que levam essa pessoa, então, a ficar ansiosa, e para lidar com essa ansiedade, ela passa a agir de maneira compulsiva. Lembrando que essa compulsão não é só o mais divulgado, assim, entre aspas, né? De lavar as mãos, de mania, feito uma certa piada em relação a isso, né? Muitas vezes, que é uma mania de limpeza, é algo muito, muito sério, muito importante, e que pode ter esses comportamentos de modo bastante variado. Pode ser evitando alguma situação, buscando a reafirmação de algo, pensamentos recorrentes, e tudo isso é muito incapacitante, muito debilitante. Mas no momento em que o indivíduo tem, então, esses comportamentos, ele experimenta um alívio momentâneo que logo é passado também e voltam os pensamentos, esse ciclo, então, se mantém. Então, também, para o toque, que é algo bastante sério, bastante importante, a gente não tem um tratamento ótimo e o uso de inibidores de recaptação de serotonina é o tratamento mais comum, mas ainda também deixa espaço para que outros tratamentos mais eficazes ou que se somem, né, os efeitos de diminuição de sintomas sejam muito bem-vindos. Então, basicamente, o objetivo do meu pós-doutorado é identificar alterações cerebrais típicas desses dois transtornos e correlacionar com os efeitos terapêuticos. Isso porque eu analiso imagens que foram coletadas antes, né, do tratamento com PDCS, então a gente tem as imagens Então, a ideia aqui é ver aquilo que indica uma predisposição ou algo que a gente possa considerar um marcador para que o tratamento funcione ou não. E até agora, o que eu trabalhei, que eu vou apresentar para vocês em mais detalhes, são as alterações de microestrutura de substância branca. Acho que aqui talvez nem vale a pena entrar em detalhes, mas ainda estão sendo feitas análises de volumetria, né, análises estruturais e também funcionais principalmente da Resting State Network, da Default Mode Network, que é aquela rede que fica ativa principalmente quando a gente não faz atividades goal-oriented, né? Atividades que têm um objetivo definido. Então, está mais ativa em pensamentos de daydreaming,
quando a gente pensa na morte da bezerra e não quando a gente está pensando e tentando realizar uma atividade que tem um objetivo final. Não estou conseguindo mudar o slide. Está mudando para vocês? Não, tá nos objetivos, no primeiro ainda. Tá. Travou aqui. Vamos ver se agora vai. Bom, então, tudo isso a gente vai fazer utilizando imagens que foram coletadas tanto de indivíduos, então, que têm transtorno depressivo maior. No caso, esses pacientes, eles vêm do estudo do ELECT, né, do DCS, que é um estudo bastante importante, bem legal aí, que foi coordenado e dirigido aí pelo André e pelo grupo, em que é avaliado, então, a não inferioridade do estalopram, que é uma medicação antidepressiva bastante conceituada, né, de primeira linha, versus a estimulação transcraniana por corrente contínua em pacientes com depressão. Acho que também a gente já falou bastante sobre esse estudo, mas só retomando, é um estudo duplo cego, randomizado, que foi realizado aí no IPQ, que a ideia, então, é verificar a não inferioridade, né, da TDCS. O design básico do estudo, então, foram incluídos 245 pacientes, desses, eles foram randomicamente alocados para receber TDCS mais placebo, que seria o grupo TDCS, sham mais estalopram, que seria o grupo com antidepressivo ativo, e duplo sham, né, sham mais placebo. Entre os diversos critérios de inclusão, principalmente a gente tinha, então, a necessidade do diagnóstico de acordo com o DSM, uma pontuação de 17 ou mais no Hamilton de 17 itens e uma escolaridade de pelo menos 8 anos para que pudesse realizar todas as atividades com compreensão adequada. Entre outros critérios de inadequação para receber ou alguma impossibilidade para receber a estimulação, também não foram aceitos pacientes que tinham outras condições neuropsiquiátricas ou alguma ideação suicida, tentativa de suicídio recente. A montagem, né, da TDCS foi a clássica para depressão, então, o ânodo no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, o cátodo no direito. Aqui vocês podem ignorar essa parte do toque, porque é só para mostrar que, no caso, a gente tem os dois estudos bastante parecidos, né, pareados, assim, em número de sessões bem próximas, o aparelho da estimulação é o mesmo, também foi utilizado o Omnilateral Electrode para fazer a localização. Nos dois casos, a gente tem análises pré-tratamento, né? Então, no baseline, as análises de imagens vêm daí, então análises tanto estruturais de difusão e de resting state, elas foram adquiridas antes, então, das sessões. No caso aqui do ELECT, a gente tem o uso também do estalopram, começando com 10 miligramas, depois passando a dosagem máxima indicada para depressão de 20 miligramas. No caso aqui, a análise que eu vou mostrar para vocês não está incluído o toque, por isso que eu disse que poderia ignorar, porque nesse momento os resultados preliminares são do ELECT. Então, brevemente vou falar novamente da substância branca, que foi o que a gente analisou até agora. Então, a gente tem algumas medidas de substância branca. A anisotropia fracional é uma delas, a mais utilizada, que é dada através de uma equação, mas ela, no geral, traz uma ideia de como está a saúde aí do trato da substância branca. Então, ela vai de valores entre 0 a 1, quanto mais próximo de 1, mais íntegro sugere que o trato está.
as análises de substância branca ali, de difusão, elas partem do pressuposto que a água está sempre em movimento, e aí a substância branca, como ela tem a bainha de mielina, ela serve como uma barreira natural, fazendo com que a água tenha uma trajetória preferencial. E se essa medida aí que indica, né, quando a gente coloca a ressonância magnética, essa água ela tá andando aí, tá se movimentando em diferentes regiões, em diferentes direções, com o campo forte magnético, isso direciona a água para uma direção específica. Então, se isso sai desse padrão do que é esperado, a gente tem indícios, então, de que há alterações na estrutura, fazendo com que essa água não percorra a direção estipulada, né, previamente entendida como a mais natural. Então, no geral, a gente entende que alterações de redução da anisotropia fracionada vão sugerir anormalidades estruturais. Uma outra medida que também é bastante utilizada é a difusividade média, que é simplesmente a média aí desses três vetores, lambda 1, 2 e 3, estão aparecendo na figura, e ele ao contrário da anisotropia fracionada, quanto maior, pior. Então, a gente tem aí uma interpretação diferente desses valores, e são esses os valores que eu vou mostrar para vocês, então, para ter em mente. Lembrando também que a substância branca, os tensores, eles devem ter esse formato mais elipsoide, né, indicando que ela está mais anisotrópica, e isso também é medido pela anisotropia fracionada. Então, quanto mais se ele tem esse formato mais arredondado, isso é mais típico da substância cinzenta. Então, a gente espera que tenha esse formato mais ovalado, mais elipsoide. Então, esse foi o artigo que a gente submeteu, em que a gente analisou, então, alguns tratos. Então, quando a gente pensa nessa relação substância branca, efeitos antidepressivos da TDCS, apesar da gente saber que tem um envolvimento de alterações de substância branca, tanto em regiões pré-frontais como límbicas, a gente não sabe muito bem qual que é o papel da substância branca nos efeitos da TDCS. Então, isso continua sendo desconhecido. Se eu não me engano, todas as meta-análises que analisaram estrutura branca em depressão indicam alterações no corpo caloso, especificamente na porção mais anterior. Então, no geno, no rostral body e no rostrum. Então, essas três regiões, elas são do corpo caloso, são as regiões que têm mais alterações. Além delas, a gente tem também outros tratos que a literatura traz como tratos que estão associados ali ao pré-frontal, que também estão alterados em pacientes com depressão. Então, seria o cíngulo, o estriato, principalmente as porções mais frontais, que se conectam aí, portanto, com o pré-frontal, e o trato occipito frontal inferior. Todos esses tratos estariam associados, de alguma forma, com a sintomatologia da depressão, incluindo alterações de humor, prejuízo na memória de trabalho, alterações na capacidade de controle emocional e cognitivo. Então, aqui eu trouxe uma imagem, essa imagem aqui do corpo caloso não é das melhores, talvez eu possa... Vocês continuam vendo minha tela, né? Sim, mas agora o PowerPoint mesmo. Certo. Eu queria pesquisar aqui, mas eu não consigo, acho que abaixar. Talvez se eu fizer assim. Acho que eu não vou conseguir. Eu queria só mostrar uma imagem do corpo caloso. Mas a gente pode... Vocês conseguem ver minha setinha? Sim. Consegue sim. Tá, então, bom, seria por aqui o corpo caloso, né, que é a fibra mais, o feixe de fibras mais
com maior número de feixes, né, que liga os dois hemisférios, propriamente dito, e a gente está falando dessa porção aqui, do número 1, 2 e 3, que seria, então, a porção mais anterior. Foi isso que a gente analisou, então, essa porção do corpo caloso. O estriato também eu devia ter pego uma figura melhor aqui, acabei não encontrando, mas a gente está falando aqui de porções também anteriores. Aqui a gente tem o cíngulo, que também faz conexões aqui, e aqui o trato occipito frontal inferior, que também tem conexões importantes com a área pré-frontal. Então, esses são os tratos que a gente analisou. Eu acabei utilizando uma análise que faz de todo o cérebro. Então, a gente teve a tractografia de todo o cérebro, mas a gente optou por escolher tratos que tivessem associados ao córtex pré-frontal e também que a literatura já tivesse demonstrado, então, que tem alterações em pacientes com depressão. A gente acabou optando por esses 4. Tem uma questão aqui também, que tirando o corpo caloso, a gente tem tratos bilaterais aqui, né? Então, a gente precisa fazer muitas análises o cíngulo direito, o cíngulo esquerdo, o occipito frontal direito, o occipito frontal esquerdo, tudo isso vai aumentando o número de análises e, enfim, dificulta na hora da estatística e o nosso poder, já que quanto mais teste a gente vai fazendo, né, mais prejudicado fica o nosso P. Então, a gente quer analisar, lembrando, a associação entre essas medidas de baseline de estrutura branca com os efeitos antidepressivos aqui do ELECT, no caso. Então, a gente focou no corpo caloso principalmente, na porção anterior, no rostrum geno e no rostral body, e secundariamente a gente também analisou aqueles outros tratos, o cíngulo, o estriato frontal e o fascículo occipito frontal inferior. O que a gente esperava, né, de resultado? Então, a gente tem outros 2 estudos já do ELECT, Volubas 2019, 2020, se eu não me engano. Um deles analisou análise estrutural, né, de volumetria do córtex pré-frontal e encontrou associações entre o volume. Então, quanto maior o volume de algumas subdivisões ali do córtex pré-frontal, que agora eu não vou me lembrar certinho, melhor o efeito antidepressivo. Então, a volumetria mais preservada previamente ao tratamento foi positivo para o efeito antidepressivo do TDCS. A gente imaginou que seria, então, a mesma coisa aqui. Então, se os tratos tivessem mais íntegros, né, com um valor de FA maior e um valor de MD menor, esses pacientes, então, tenderiam a ter uma melhor resposta antidepressiva com o TDCS. Então, aqui são só alguns detalhes. Eu usei o pipeline do PNL, que ele é aberto, né, é livre. As imagens, elas foram alinhadas, centralizadas, corrigidas para movimentação e para edge corrected. Foi realizado máscaras automáticas, que foram checadas e editadas manualmente. Aqui tem mais algumas características da análise. E lembrando, então, que acho que o que é mais importante daqui é que para cada indivíduo a gente obteve os valores de anisotropia fracionária e de difusividade média para cada um desses tratos que eu citei para vocês como os tratos de interesse. Então, para a porção anterior do corpo caloso, o cíngulo, a porção anterior de o estriato frontal, e para o occipito frontal inferior. Então, a gente fez aqui as estatísticas. Eu aproveito para agradecer ao Matias, que me ajudou com essa parte, que eu sofri bastante. Então, a gente obteve, como resultado primário, a gente analisou o Hamilton, né? Que a gente queria saber, então, se esses pacientes tinham melhorado. A gente
analisou a diferença entre o resultado que eles obtiveram no Hamilton final com o de baseline. A gente fez um Linear Mixed Effect Model para cada um desses tratos, e a gente tinha 3 medidas, então, de interação. O grupo, né, o momento aí, se foi, que seria o Hamilton em si, né, em qual dos momentos que, no baseline, 3, 6, 8, e assim por diante, semanas, e a medida de substância branca, então, tanto FA quanto MD para cada um deles, como efeitos fixos. E os participantes foi o efeito randômico. Quando a gente obtinha, então, um resultado significativo para essa interação dessas 3 variáveis, a gente tinha um indício de que tinha tido, então, um efeito, e aí análises posteriores foram realizadas. Então, aqui, só alguns dados dos pacientes. A gente teve 13 dos pacientes que realizaram, então, neuroimagem. A gente teve 13 no grupo QDCS, 16 no citalopram e 20 no placebo. O que mais? Acho que aqui de mais importante é isso. Então, em relação aqui ao corpo caloso anterior, que foi a análise principal, né? A gente, então, focou no corpo caloso anterior, que foi o trato que todas as meta-análises indicaram como tendo alterações na depressão. Apenas para o rostral body, a gente tem aqui, então, como significativo a interação, e aí foram feitas, então, análises de follow-up para o rostral body. E aí a gente teve, então, significativa a interação com o grupo TDCS, aqui no caso, tanto do TDCS em relação ao placebo, quanto do TDCS em relação ao escitalopram. Então, houve uma redução significativa do TDCS em relação ao placebo e do TDCS em relação ao escitalopram, redução de sintomas antidepressivos. Aqui, no caso, agora são as análises de todos os demais tratos. Esse uncinado aqui, vocês podem desconsiderar também, devia ter tirado essa parte da tabela. Então, o único significativo que a gente teve aqui foi para o estriato frontal esquerdo. E aí as análises posteriores indicaram... Desculpa que eu tenho que mover as imagens aqui. Que houve, então, alteração entre os grupos em relação ao TDCS, e isso ocorreu do TDCS em relação ao placebo, mas não do TDCS em relação ao escitalopram. Então, aqui, esse gráfico, ele é bem interessante, porque ele mostra para a gente, então, que tanto o grupo placebo quanto o escitalopram, então, o vermelho e o verde, eles não têm uma alteração tão grande, né? Eles ficam mais estáveis ao longo do tempo aqui, enquanto o azul a gente tem uma redução importante dos sintomas. Aqui eu sempre tendo a interpretar errado esse gráfico, então vou chamar a atenção para vocês também, que aqui quando a gente fala de improvement, a gente está considerando o resultado final da última semana menos o resultado baseline. Então, com isso, quanto mais negativo o número, melhor. Significa que o paciente teve uma maior melhora. Então, se a gente vê aqui, nesse caso, para a difusividade média do rostral body, que é uma das porções lá do corpo caloso, a gente tem que melhora mais significativa, indicou difusividade média mais alta. Então, com difusividade média mais alta, melhora é mais significativa para esse grupo, enquanto que para os outros, essa curva não é tão acentuada, né? Aqui a gente vê que a difusividade média parece interferir, sim, no resultado, não sei se interferência é a melhor palavra, mas está de alguma forma associado à melhora aqui antidepressiva. E aqui é a mesma coisa, mais para anisotropia fracionada do estriato frontal. A gente tem aqui também valores maiores de anisotropia fracionada,
estando associada a uma melhora mais significativa aqui do grupo TDCS, que é o azul. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Se tiverem alguma dúvida. Oi, Tamires, eu tenho uma dúvida. É interessante porque o MD é esperado que quanto menor... Ele é inverso da anisotropia, né? Isso, Tá. exato. Só que ele está mostrando um mesmo padrão, é isso? Isso, exato. Esse foi um resultado que eu vou falar em seguida, mas foi um legal, resultado obrigada. que a gente não imagina. Que a gente realmente ficou surpreso, porque, como eu falei, né, a gente estava esperando, então, que os tratos mais íntegros, né, estariam associados a uma melhora, mas aqui a gente tem medidas que indicam coisas diferentes, então, só retomando, porque é meio confuso esses valores, para a anisotropia fracionada, quanto maior, melhor, e para a difusividade média é o contrário. Então, quanto maior, pior. Então, a gente tem aqui um gráfico parecido para dois tratos, com resultados com interpretação oposta. Então, a gente teria aqui efeitos antidepressivos mais significativos, né, mais fortes, para o TDCS, quando comparado ao placebo, estão associados. No caso do Hostral Body, da porção anterior ali do corpo caloso, valores menores de integridade sugeridos por valores maiores de MD, indicariam maior efeito antidepressivo, enquanto que para o estriato frontal esquerdo, maior integridade indicado por maior valor de FA, estaria associado, então, a esse efeito antidepressivo. Então, a gente tem aqui dois tratos indicando coisas opostas. Uma das possibilidades que a gente, uma das hipóteses que a gente tem é que o Hostral Body, então, estaria associado com essa menor integridade do trato no baseline e que a melhora terapêutica estaria, então, indicada. Desculpa, que eu me confundi um pouquinho. Isso, então, desculpa. A gente, para os dois casos, a literatura, ela nos ajuda a interpretar esse resultado, né? Então, a gente tem achados aí diversos mesmo. No caso da afasia, por exemplo, então, foi encontrada uma associação entre menores valores de integridade no baseline e melhora terapêutica mais significativa, indicando que o TDCS, nesse caso, seria favorável para aqueles indivíduos que estão mais prejudicados. Então, alguns autores aí, como o Zhao e o McConaughey, eles fizeram essa associação. Então, quanto pior o baseline, mais indicado, no caso aí da afasia, seria a TDCS. Já a gente encontrou isso também para o Hostral Body, mas não para o estriato frontal. Pode falar. Então, para o estriato frontal, seria o oposto. Então, quanto melhor a integridade no baseline, melhor seria a resposta. Então, que os não respondedores poderia ser por já apresentar essa alteração, essa falta de integridade nos tratos a priori. Então, a gente fica aí com essa dúvida realmente, né? A gente não encontrou um padrão, e uma das hipóteses seria que os tratos, eles não agiriam da mesma forma. Então, para alguns tratos, talvez a participação deles, a integridade deles seja mais importante para o efeito da TDCS, enquanto que outros, talvez por terem outros caminhos, né, outras formas dessa estimulação chegar até o local alvo, esse prejuízo desse trato deixe de ser tão importante. Mas a gente tem aqui uma questão em aberto que outros estudos serão necessários para que isso seja comprovado e de fato, a gente tem aqui
uma indagação, né? Por que que dois tratos estariam tendo comportamentos diferentes, mas o corpo caloso aqui, essa porção do corpo caloso, é o resultado que a gente considera não principal, mas estava dentro da nossa hipótese principal, né? As outras análises, elas foram adicionais, então a gente fica aqui, dá mais destaque para esse primeiro resultado aqui, de que menor integridade do rostral body, sugerido pelo maior valor de MT, estaria mais associado, então, com o valor antidepressivo, já que esse trato tem na literatura maior confirmação de estar sempre prejudicado em indivíduos com depressão. Mas é um questionamento aí que fica, se vocês tiverem algum pensamento, alguma contribuição, é muito bem-vindo. E é basicamente isso que eu tinha preparado para hoje. Excelente. Obrigada, Tamires, pela oportunidade de conhecer melhor o seu trabalho. Deixa eu ver como que eu volto aqui. Semana passada, eu estava assistindo uma palestra do grupo lá do CIDIC, eu não sei se é esse, ele trabalha bastante com TMS e no trauma de crânio, né? Uhum. E eles estavam discutindo a questão da neuroplasticidade e se o cérebro talvez ele esteja mais, digamos assim, deteriorado, talvez não seja a TMS em si o problema, mas a lesão no cérebro que não está estruturado o suficiente para receber aquele estímulo e fazer o papel, né, de melhora que seria esperado, enfim, né, para tratar a depressão nesses casos. Essa diferença, né, de MD e a anosotropia fracional, você acha que... Você já leu alguma coisa referente à neuroplasticidade que talvez esteja relacionada a essa ativação, talvez não coerente da maneira, né, como seria esperada na depressão, por isso poderia ter esse efeito diferente? Se eu não me engano, esse artigo, que eu vou ver aqui certinho o nome, mas esse que foram, acho que tem 2 trabalhos com afasia, que eles colocam essa questão, foram, acho que, poucos estudos que de fato, analisaram, né, substância branca com TDCS. Com TMS eu não estou muito familiarizada, mas acho que a lógica é a mesma, né, pensando em neuroplasticidade. Eu posso te mandar, e eu vou confirmar só se eles realmente, eu acho que são esses, que falam, então, dessa questão do quanto se teria um limiar, se para alguns pacientes ou alguns tipos de estimulação em determinadas áreas seria mais adequado, que eles tivessem uma reserva, pelo menos, uma integridade mínima para que, de fato, a corrente pudesse, né, chegar até ali e ser direcionada para regiões adjacentes, enquanto os outros, que não era fazia... esse Curtin, acho que eu tenho aquele aberto. Eles faziam associação oposta, que quanto mais prejudicado... Não, desculpa. Aqui, a associação entre a pior integridade e a melhora mais significativa foi feita, então, nesses estudos de afasia, desse McConaughey e Zhao. Eu posso te mandar. Legal, obrigada. E o oposto foi sugerido por Curtin e Vieira. São 2 estudos de 2021 e tem um outro aqui do Davis de 2019. Eu não lembro agora se eles trabalharam com algum... Eu acho que foram indivíduos saudáveis, não, eu não lembro.
Mas eu posso confirmar certinho e te mando. Eu acho que tem essas duas vertentes, né? Realmente, de que teria um mínimo necessário para que um mínimo de integridade mantido para que a estimulação realmente fizesse efeito. Tamires, eu também lembro de um estudo feito com ratos que a gente discutiu. Acho que eles fizeram como um modelo da depressão, o trauma, eu não lembro exatamente, mas acho que eles acharam também que quando o cérebro já é comprimido, brain damage, né? A estimulação cerebral ajudou aqueles mais, foi como um efeito compensatório, né? Do que a gente, como a gente descobriu, para dos resultados, e outro é oposto, que precisa como ter um mínimo de integridade ainda que ajuda o efeito. Então, são como efeitos colaterais que a gente achou em regiões diferentes do cérebro, né? Isso complica um pouco a interpretação dos resultados. Sim, é muito bem lembrado. O Matias, ele me ajudou muito aí, o artigo nosso, né? Que, né, essa interpretação a gente quebrou bastante a cabeça para encontrar uma justificativa e, de fato, a gente acabou, lembrei agora desse estudo dos ratos, a gente acho que incluiu e depois, não lembro, enfim, mas não foi tão simples a interpretação, a gente encontrou literatura para justificar os dois achados e de fato acaba naquela máxima de que precisa de mais estudos e enfim, outras análises a serem realizadas aí. Mas acho que seria, desculpa, Lucas, Não, desculpa aí, só para terminar, acho que seria possível, né, que regiões diferentes tivessem comportamentos diferentes. Acho que a contribuição dos tratos é que a gente está falando de tratos que são o corpo caloso tem muitos feixes, né? É um trato bem mais robusto, então talvez tenha mais caminhos aí do que o estriato, por exemplo, né? Então, não sei, mas pode falar, Lucas. Tamires, parabéns pelo trabalho. A região do rostral que você está falando, ela coincide com o córtex cingulado anterior? Assim, tem alguma relação pela localização? A impressão, eu não sei, assim, me lembrando um pouquinho de neuroanatomia, acho que o cingulado anterior fica um pouco na frente da porção rostral do corpo caloso, não? Eu pergunto isso porque alguns estudos enfim, já foi um também acho que um que o Paulo fez, inclusive, né? Assim, que mostra que a hiperatividade do córtex cingulado anterior também está correlacionada com resposta, né? E até o próprio estudo Sente também, né? Assim, que fez aquela anticorrelação do pré-frontal com o cingulado anterior, mostrou que a melhor área de estimular era aquela que estava mais anticorrelacionada, ou seja, a região do pré-frontal mais hipoativa relacionada do cingulado anterior mais hiperativa. Então, fiquei pensando, né, assim, se essa desagregação dos tratos lá do rostral teria alguma relação com o cingulado anterior mais hipoativo, né? E isso, por sua vez, tivesse alguma correlação, né, com essa área. Não sei, fiquei com... Eu posso ter comido essa bola aí mesmo, mas a gente acabou não correlacionando nada com o cingulado anterior, porque a gente incluiu o símbolo, né? Nem córtex era cinzenta, como um né? todo. Não era bem a tua hipótese inicial, né? Que é Isso, essa substância branca. A gente tem Mas, uma ideia de fazer também uma segunda análise usando talvez uma semente, né? O Paulo está falando...
Seria legal explorar isso até, mas eles não incluíram variáveis de ativação funcional nessa análise, né, Tamires? Não incluímos variáveis de ativação funcional. Não sei se eu te entendi, Paulo. Mas... Digo, só para concluir, assim, acho que essa é uma Uhum. região do cérebro, tipo um hub, né? Assim, provavelmente sim. um é substância cinzenta e o outro branca, Uhum. né? Assim, mas é tudo dentro dessa área que, inversamente ao córtex pré-frontal, ela estaria mais hiperativa nos Certo. quadros depressivos, né? Assim, essa região Uhum. mais profunda. Aí, como correlacionar isso com a anisotropia fracionada, enfim, da região, não tenho a mínima ideia, assim, era mais Sim, um sim, comentário sobre isso. o... Não, acho que entendi agora, acho que agora eu te entendi melhor. Uma outra hipótese, uma outra análise que a gente poderia ter feito é ter, de fato, colocado uma semente, uma região de interesse aí na substância cinzenta, no cortical mesmo, e aí analisar toda a substância branca associada a isso, o que seria uma análise bastante interessante, que é o próximo passo que um dos próximos passos que a gente quer fazer, para o toque, inclusive. E aí sim você tem tudo que está associado ali à região que já foi mostrada pelo outro estudo do Paulo, como sendo a região mais chave ali, com a volumetria sendo algo mais importante para os resultados. Acho que essa é uma segunda análise. A gente acabou optando por essa por algumas questões metodológicas até, e mas são análises que ainda cabem aí, acho que seriam realmente bem complementadoras até, né? Mais robustas do que essa que foi feita até o momento. Acho que talvez valha a pena explicar que a gente escolheu as regiões para estudar conexões baseado no prefrontal cortex, porque achamos que são regiões que são diretamente estimuladas, né? Então, por isso, as conexões como essas regiões são especialmente importantes. E acho que você está falando do anterior cingulate cortex, né, Lucas? Que é bem próximo dessas conexões intrahemisféricas que a gente estudou, mas é uma região diferente. Como a Tamires falou, isso seria uma análise, acho que é uma boa ideia, mas seria uma análise diferente, com método também um pouquinho diferente. Mas acho uma boa ideia. Sim, sem dúvida. Agora, tem mais análises aí para serem feitas, né? Essa foi a primeira que eu estou apresentando os resultados, mas a gente tem bastante material aí também. Agora, o próximo passo é também fazer uma análise, não sei se ainda está sendo decidido, mas para o toque, uma análise também a princípio de substância branca, e depois partir para as outras que já tem outros estudos que também já foram feitos, né, com esse mesmo banco. Mas esse é o panorama de onde eu estou por agora. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Acabou ficando um pouquinho... não, até que nem foi tão curto, mas deu quase 50 minutos, tá? Valeu, Paulo. Eu consegui assistir meio que entre a rotina, assim, assistir super picado, mas eu com certeza vou reassistir quando eu estiver no YouTube, porque eu tenho super interesse em saber muito melhor como que funciona as análises com DTI. Então, assim, eu tenho, pro meu projeto, pessoalmente, assim, vai agregar muito saber tudo isso sem ouvir tudo picado. E depois eu queria até trocar mais figurinhas com você sobre essa análise, perguntar coisas diretamente, eu te chamo no privado e tal. Porque agora Claro. tá tendo muito paciente aqui, tá difícil, mas parabéns demais. Ficou muito bom tudo que você falou, tudo que eu pude ouvir. Claro, Bia, com certeza. Me chama aí que a gente conversa. Eu também tenho muita coisa que eu estou aprendendo ainda, mas é aí que a gente vai trocando, assim, com certeza, o que a gente está fazendo. É super bem-vindo conversa sobre DJI e outros temas.
Beleza, pessoal? Obrigada, então, e Obrigado. continuo aberta aí para a gente trocar figurinhas. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até Muito mais. obrigada. Tchau, 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 Isabel. Tami. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.